lugar, o nosso agradecimento em nome do Instituto de Segurança Social da Madeira por termos esta oportunidade de, não vai ser muito auscultar, o ideal seria auscultar-vos sobre este problema e como vem. Infelizmente, dado a limitação do tempo, vai ser talvez mais transmitir alguma informação que possa ser útil para vocês serem os difusores desta mesma informação. Cada vez mais nós sabemos que o passo-a-palavra e a forma como os outros nossos pares nos ajudam a ver o problema e as potencialidades que temos é muito mais importante até do que todas as outras fontes de veiculação de informação. Portanto, hoje o intuito era mesmo transmitir-vos alguns dados para vocês poderem ser elementos dissuasores de violência onde a vejam e também informadores para que pessoas que estão nesta situação possam ir à procura de ajuda. Com ajuda é possível resolver. Ora, portanto, muito obrigada ao Liceu, à doutora Fátima, que fez diretamente o convite e, habitualmente, não sou transparente, e aos seus professores e a vocês que cá estão. Hoje, e falando do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, que foi no dia 25, nós pensámos que uma das formas de mostrar, eu há bocadinho já vi um dia e agora já não sei, uma das formas de mostrar quanto a influência da violência tem sobre a família é exatamente também pensarmos como é que nós podemos crescer juntos. O que afeta se não o fizermos? E para crescer juntos, não há outro jeito a não ser estabelecer uma relação amorosa de compromisso e de cumplicidade entre as pessoas que se acompanham na vida. Ora, este crescer juntos começa muito cedo. E estava o Dr. Jorge a dizer que os valores são fundamentais no nosso crescimento, e é verdade. O que é que está aqui a impedir, muitas vezes, que se cresça juntos? Será um olhar para si mesmo? E quando se olha para nós mesmos, esquecemos o todo, e quando esquecemos o todo, nem a nós vemos, nem a nós próprios nós vemos. Portanto, entramos num ciclo de interioridade, mas não uma interioridade para crescer, para refletir e para perceber qual é o meu papel e o meu contributo no espaço da relação e dos outros. Não, há um tipo de relação, de olhar para si, que é um olhar egocêntrico, tão egoísta, que os outros não entram no meu espaço de preocupação. Daí que, na verdade, para crescer juntos, começamos logo, de início, com o espaço de aprendizagem prática do que é o estar numa relação amorosa. E todos nós sabemos que a criança percebe quanto é preciosa, quanto vale, quanto é bom estar em relação, quando os outros nos fazem bem, quando nos atendem, quando mostram por gestos, por palavras, por aconchego, que somos de facto preciosos. E é aí que nasce a segurança, é aí que nasce a autoestima, e é aí que nasce a autoconfiança. E, portanto, é exatamente porque existe esta relação amorosa entre os pais que se propaga e que infiltra depois o mundo da criança. E é exatamente esta segurança que ela acolhe que vai permitir um crescimento a todas as outras dimensões, na criatividade, na aposta em si, nas motivações para a vida, no acreditar que, na verdade, é bom estar em relação e que tem muita coisa importante a dar na relação, porque os outros gostam dele na relação, começa aqui. E já vamos perceber o que é que afeta quando isto não existe. Portanto, este espaço é, na verdade, exatamente porque existe esta relação amorosa que podem preocupar-se, distanciar-se da relação a dois, para poder investir numa relação a um filho, a outra pessoa que esteja na relação também. E esta aposta no aconchego, mas também na imposição de limites, mas deixando espaço para a liberdade responsável. Quando isto acontece, há
necessariamente uma aprendizagem que vem do ensino com uma visão pedagógica, que é ensinar pelo modelo. Nós aprendemos muito por aquilo que se diz, um bocadinho, esquecemos facilmente. Aprendemos mais pelo modelo, porque vemos alguém próximo e afetivamente próximo, mas sobretudo porque alguém nos envolve a praticar determinadas ações. Portanto, quando nós temos a oportunidade de ir praticando, sendo envolvidos num contexto, numa relação que é esta relação de compromisso e de partilha e de quererem, precisarem de mim, nós envolvemos muito mais. Claro que este é um modelo ideal, que não é perfeito. Os modelos ideais não são perfeitos. Algum modelo que se apresente perfeito, os pedagogos dizem que não são modelos ideais. Porquê? Porque todos nós somos imperfeitos. Portanto, para ser um modelo é preciso ser um modelo verdadeiro. E exatamente porque nós somos perfeitos, é que quando nos deixam aprender, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer, porque não esquecemos. E porquê? Porque nós aprendemos tentando. E quando tentamos e somos aprendizes, vamos errar. E se não se assustarem com os nossos erros, nós vamos ter coragem e atrevimento para tentar a segunda vez. E depois, se erramos um bocadinho menos, ainda tentamos a terceira vez. E não nos assustamos pelos erros. É muito importante que os jovens possam não se assustar com os erros, mas sabendo que é importante também refletir previamente para não cometer erros que possam ser demasiado perturbadores do resto da sua vida. Contudo, há muita culpabilidade que por vezes nós assumimos, que eu não fiz bem, eu fui imperfeito, eles não gostaram de mim, coisas deste estilo, vai derrubando de tal forma a nossa forma de estar connosco e o nosso respeito por nós mesmos, que quando damos conta, até parece que nós valemos pouco. E é exatamente esse valer pouco que vai fazer a diferença na nossa vida. Ora, na verdade, nós precisamos, às vezes, de alguém que nos proteja, porque a nossa visão sobre as coisas, sobre a vida, sobre nós, ainda não está completa. Pois claro que não, nunca está completa. Mas se houver alguém que nos possa dar outras abrangências, outras leituras, ajuda-nos se nós quisermos refletir sobre elas. Decidir sobre aquilo que os outros nos mandam é uma coisa, mas ser suficientemente inteligente para captar, para interiorizar e refletir sobre aquilo que nos vão dizendo, então aí isso é uma grande mais-valia que nos ajuda realmente a entrar num respeito muito maior por si e pelos outros. Porque esta incisão no respeito por si e pelos outros? Na verdade, todos os seres humanos, diz a Constituição dos Direitos Universais, que nascemos iguais em direitos e deveres. E então, neste momento, fala-se em igualdade, mas ainda mais em equidade. Somos iguais, de facto, em direitos e deveres, mas há determinados elementos, determinadas pessoas que, por razão da sua condição ou por alguma diferença que os faz com necessidade de adaptação ao todo, têm de ter direitos alterados e deveres alterados. Mas este respeito por essa diferença de cada um vai fazer toda a diferença também na nossa vida. Isto quer dizer que este é o ideal, mas sabem, há relações que não respeitam o igual. Há relações que não estão dentro das relações amorosas. E isto destrói a individualidade da pessoa. Quando digo destrói a individualidade, fica sem saber, afinal, o que é que eu sou, para onde é que eu consigo ir, que pessoa é, como é que eu sou vista pelos outros, quanto é que eu valho. E é esta destruição e estas histórias, que as histórias por vezes vêm do seio familiar mais pequenino, desde pequeninos. Há crianças que desde bebês são empurradas e atiradas. Nunca me esqueço de um olhar, que eu nunca vi um olhar tão triste em pessoa nenhuma como num bebê que tinha 9 meses e que já tinha sido atirado pelo pai 2 vezes contra a parede. Isto acontece. Quando se fala de violência doméstica, não é só uma coisinha. Bom, é alguma coisa para alguém, não é?
há violências domésticas terríveis, tanto assim que em 2012 já morreram 37 mulheres em Portugal. E em 2013, até outubro, início de novembro, já tinham morrido 33 mulheres. Portanto, são números incompatíveis com a nossa geração. Estava o Dr. Jorge a dizer que nós, na geração dele, que é também a minha, nós fomos rebeldes, eu fui uma geração rebelde, fui uma geração que ainda não fez de modo nenhum aquilo que deveria ter feito. Vocês vêm na sequência e têm de fazer muito melhor, muito melhor. Vocês, neste momento, têm a obrigação de ser mesmo jograis, difusores de uma mensagem para que não aconteça quando tiverem a minha idade, quando forem formadores dos outros, dos jovens, poderem contar uma realidade diferente daquela que eu vos estou a contar. Isto quer dizer que, na verdade, é tão grave para a sociedade, para a estrutura da sociedade. Custa milhões, milhares de milhões a violência doméstica, mas não é pelos milhões que custa, é pela infelicidade que está continuamente a existir e a passar de geração em geração. Porque quando uma criança tem um pai e uma mãe a se baterem, acreditem que não seriam capazes de vir para o liceu e estar atentos nas aulas. Não conseguiriam. Porquê? Alguém conseguiria estar aqui, imaginem vocês, que estavam no liceu, numa aula, e sabendo que em casa, durante a noite, houve tal barulho ou tal violência, qual seria a preocupação? O liceu ou a casa? Seria a casa. Seria a casa. Se nos acontecesse uma coisa destas, por mais inteligentes que nós fôssemos, era muito difícil concentrar-se naquilo que é o nosso futuro, o nosso sonho, o nosso projeto, de forma livre. Eu posso ir para onde quiser, que eu sei que há duas pessoas que se cuidam, que são as pessoas que eu muito gosto. Esta violência acrescida, que tem estes danos na geração futura, não é só pelo que vem, não é só pelo que apanham, não é só pelo que se dizem, é pela angústia de não poderem estar tranquilos face às pessoas que eles amam. Portanto, esta violência doméstica é crime, mas eu vou deixar a especificação do crime para o chefe Tel, que é o... Chefe Tel. E as formas de violência, você também quer falar sobre elas. O chefe Tel também vai falar sobre a forma de violência, que são, de facto, ele é excelente nisto, mas eu vou falar sobre alguns efeitos na família, em quem sofre, e quem sofre pode ser homem, pode ser mulher, a violência é de ambos os sexos para o sexo oposto, mas a verdade é que já os dados de 2012 da administração interna, que o chefe Tel com certeza vai falar, não vai falar, então talvez não tem. Mas eu tenho, porque me deram antes de ouvir. Não fui eu que tirei, fui a minha colega que fez o favor de me dar. Que o meu comandante, já vi. Muito melhor. Mas, só para terem a noção disto e para perceber porquê estas lágrimas, em 2012, a PSP e a GNR identificaram 26.678 queixas de violência doméstica em Portugal. 26.678 só num ano. Em 2013, já vamos com 12.000, no primeiro semestre, só até junho, 12.780 queixas por ano de violência doméstica em Portugal, incluindo as mortes que nós vimos. Destas denúncias, 85% eram sobre as mulheres. E quero dizer que as mulheres, quando são vítimas de violência, por vezes, não podem ser tão boas mães quanto seriam capazes de o ser. Porque estão muito doridas, porque não conseguem pôr cá para fora com toda a liberdade as competências que têm e o cuidado que têm e o amor, não conseguem transmitir tão intensamente o amor que têm. E quem é agressor também tem amor para dar, mas está tão escondido que às vezes nem descobrem esse amor. Às vezes nem eles sabem que têm esse amor. É por isso que é fundamental, ou melhor dizendo, que a dor, o medo, a dor porque, já vimos porquê. Porque este não é o jeito de família. Porque quando se propõe uma família, quando se promete uma cumplicidade, é para ela acontecer de facto. É um compromisso de vida a dois, que querem construir, crescer juntos. E a violência não permite nem crescer juntos, nem crescer individual. Portanto, é um fantoche de família, diria eu. Mas porquê? Porque, na verdade, há uma necessidade de pedir ajuda e não pedem. Porque muitas vezes não identificam o problema em si e acham que o problema está no outro. Tanto a vítima precisa de ajuda,
também para não aceitar aquela forma de violência sobre ela, destruição da sua própria vida, como uma pessoa precisa de ajuda para deixar de ter comportamentos que o arrasam e arrasam os outros. O medo porque são medos reais. O número de mortes mostra a importância de ter medo. Só que este medo, muitas vezes, também é o que impede de sair da relação. A violência não termina quando se separa na relação. Muitas vezes a relação deixa de acontecer, portanto, há separação, há divórcio, e a violência continua. Continua a haver perseguição para o local de trabalho, para o espaço onde a pessoa vive, para, aproveitando o contacto que os filhos depois têm com um e com o outro, para, naquele momento da transição entre dos filhos, haver violência brutal. E os filhos assistem a isto. A culpa, o sentir bom, eu sou culpada. De certeza que as outras famílias não são assim. Isto só deve acontecer na minha. Eu não estou a saber ser bom marido, não estou a saber ser boa mulher, quando afinal, muitas vezes, os comportamentos causam determinadas, esta vergonha, este vazio, um vazio que a pessoa, quando dá conta, está completamente deprimida. E a depressão, muitas vezes, até chega a ter necessidade de internamento. E quem é agressor diz: estão a ver o que eu sofro? Como a louca lá em casa, até fui internada. Mas é uma depressão por dor imensa, por angústia que não consegue resolver. E esta desesperança. Eu já tentei tudo, e 1 ano, e 2 anos, e 3 anos, e 5 anos, e 10 anos, e 20 anos, e mesmo assim não foi suficiente. Então é esta desesperança. Mas mesmo assim ainda pensam: bom, se eu apresentar a queixa, se calhar fica com receio e agora é que vai mudar. Não é verdade. Muda enquanto o processo está em tribunal, enquanto não o julgamento. Se houve um arquivamento, ou se houve uma suspensão provisória, ou se houve, que o chefe dela com certeza vai falar, então aí já está resolvido, já posso ser eu outra vez, sem controle. Esta desesperança, quando a vítima tem desesperança, é aí que às vezes diz: bom, eu tenho que mudar a minha vida porque isto afinal não muda. Mas já passaram muitos anos de desgaste e às vezes já não está com tanta energia para resolver a sua vida quanto deveria. E às vezes pensa-se e diz que as crianças não sofrem. Bem, graças a Deus não percebem, graças a Deus não sentem, não se dão conta. Não é verdade. Dizem os especialistas das emoções que quanto maior é a fragilidade, quanto maior a vulnerabilidade e quanto maior é o medo, e quanto maior é a incapacidade de defesa e de intervenção, maior é o medo de ficar só, de se destruírem mutuamente, e eu também, e o medo de ser abandonado. Porquê? Porque se sente sem valor nenhum, porque todos os esforços que a criança faz para ver o pai e a mãe felizes não estão. Então sente que não vale nada, nem sabe nada. E vai crescendo, mesmo criança cheia de capacidades para relação, para racionais, de envolvimento social, fica a acreditar que não tem capacidade nenhuma porque não conseguiu alterar a vida das pessoas que ela mais ama. Portanto, este medo de ser abandonada por não ser má é brutal em termos de efeitos para as crianças. E os jovens, há muitos jovens hoje que acham que são feios e feias, que não são inteligentes, que não valem nada, que nunca vão chegar a lado nenhum. Sabem porquê? Não é porque não tenham capacidades, longe disso. Há filhos de casais, de famílias com violência, que são tidos às vezes como as pessoas mais inteligentes da escola. E que às vezes lutam e conseguem ter as melhores notas da escola, mesmo com este ambiente em casa. E eu considero que isto é um milagre. Acho que é um milagre da força imensa que as pessoas têm para ultrapassar estas questões. Só que, bom, tem de se tomar alguma atitude em família, porque não há direito de continuarem neste sofrimento e de utilizarem energias e energias para ultrapassar isto, quando até podiam ser encaminhadas para um sonho ainda mais convincente, porque são pessoas que têm direito aos seus sonhos e conseguem realizá-los. Portanto, o problema é que, na verdade, na violência, e uma das formas de manter a violência é isto: há uma tensão que o agressor não consegue conter e é impulsivo e não tem controle e descarrega numa agressividade que ele tem dentro de si. Não conseguiu aprender o que é o prazer da vida e o prazer consigo mesmo. Mas depois, descarregada essa agressividade à lua de mel. E a vítima disse: oh, agora é aqui. Afinal disse que gosta de mim. Afinal, ele é mesmo boa pessoa. Afinal, eu posso ter a esperança. E enquanto tem esperança, não vai apresentar denúncia e não vai pedir ajuda. E esta lua de mel, ao longo do tempo, vai caindo. E quando cai, a vida é um inferno.
E às vezes é só quando chega este inferno que pedem ajuda. Ora, digam-me que tempo. Estou a falar. Tem 5 minutos? Pode usar o meio que assim fala antes. 5 minutos. Então, isto vem de onde? Há uma cultura que nós temos de alterar, é sim senhor. Temos de apregoar junto dos nossos amigos que a violência não faz sentido na relação, temos sim senhor. Querem ver como na verdade, com estas formas de olhar a mulher também, é uma cultura em que a mulher não tem valor, muito. Nós dizemos, não, a mulher o sexo feminino é aquele que mais vai para a universidade, o sexo feminino é aquele que melhores notas tem. Isso não tem importância nenhuma, quando ainda há hoje, na nossa cultura, rapazes que consideram que têm mais direitos do que as mulheres. E quando ainda há raparigas que consideram que têm menos direito do que os rapazes. Isso pode-se ver, porque quem é que lava a louça e quem é que fica sentado a ver as notícias ou a ver qualquer coisa. Não faz sentido. Nos dias de hoje não faz sentido. Mas querem ver como é que isto afeta o mundo? Olha, 875 milhões de pessoas são analfabetas. 580 milhões delas são mulheres. E este analfabetismo vai ter um efeito tremendo na educação das crianças e dos jovens. E porquê que são analfabetas? Porque ainda não se lhe deu o devido lugar. Ainda não têm igualdade de direitos. 1,2 milhões de crianças são vendidas por ano no mundo. Isto quer dizer o quê? Que, na verdade, a família ainda tem muito que crescer. Nós temos de ter uma intervenção cada vez mais juvenil sobre aquilo que são os direitos das pessoas. E cada jovem tem esta obrigação e este poder de transformar esta sociedade. Não pode ser. E vamos ver, isto é um estudo de 2007 que para mim é arrepiante. Em 1.228 jovens entre os 15 e os 19 anos no norte de Portugal, 70% acharam que é uma coisa perfeitamente normal haver violência nas famílias. Isto é, 57% destes já tinham sido vítimas de comportamentos abusivos no namoro. 45% já tinham sido violentos. E 13% com necessidade com violência física, alguns com necessidade de assistência médica. Quais são as formas? Insultos, difamações. A difamação num jovem é brutal, porque destrói a imagem social dele. E neste momento há uma forma de difamação que é horrível, que é através das redes sociais e que destrói uma pessoa, fica com fobias sociais. Fica com medo de vir à escola, refugia-se dentro do seu quarto e não quer contactar com ninguém. No Mangrove não temos o direito de fazer isto. E, portanto, é importante alterar e desmistificar um bocadinho estas coisas. Não pode ser. Bufetadas. Não permitir que o colega, que o namorado, namorada, contacte com outros amigos. Fique isolado socialmente. Falar com aquele, estás louca. Estou livre de falares com aquela miúda. Porquê? Por inseguranças só. Temos de resolver as nossas inseguranças e não passar para a relação. Que isto é destruir uma relação. Empurrões violentos, sufoco, esganadura. E mesmo assim, portanto, isto é uma prisão. Uma relação de namoro é qualquer coisa que nos liberta para nos sentirmos melhores pessoas e perceber que há alguém que gosta de nós, mesmo quando feitozinhos. Claro que sim, é maravilhoso uma relação de namoro. Agora, isto não é uma relação de namoro. É uma relação de prisão que não dá liberdade. De controle, e isto não é amor. O ciúme não é amor. O controlar o telemóvel não é amor. Maltratar não é amor. Assumir umas coisas e abandonar. Sufocar com o peso de que agora tu és meu, tu és minha, fazes o que eu quero. Os insultos destroem-nos por dentro. Destrói o nosso gosto por nós mesmos. Não temos o direito de fazer isto a ninguém. Mas também não temos o direito de permitir que alguém nos faça a nós. Porque se fazem é porque não estão a ver bem. Logo, eu tenho todo o direito de sair desta relação, porque isso é ser escravizado à conta dos afetos. O Dr. Jorge falou aí muito bem que às vezes parece que não somos racionais. É verdade. Às vezes parece que somos comandados por afetos que não são aqueles que nós devemos investir. Os afetos são afetos amorosos e não de destruição, de escravização. E esta é uma forma de escravizar. Menosprezar, assumir-nos como lixo. Há namorados e namoradas que dizem: o que seria de ti se não fosse eu? Olha que
Tens muita sorte por eu te querer, porque senão mais ninguém te quereria. És uma gorda, és um feio, és um borbulhento, és um cabeludo. Formas de menosprezar. E isto, o que é isto? É sempre assumir o poder de alguém sobre o outro, é dominar. A violência doméstica implica sempre esta dominação. Domina e, portanto, se domina, não encontra o outro como igual e não permite que a pessoa passe para a frente para o teatro da sua vida e decidir sobre a sua vida. Fica sempre atrás, na retaguarda, não toma decisões. E isto à conta de manter o silêncio, de achar que é uma vergonha dizer o problema que tem e não ir à procura de ajuda. Tanto o agressor como a vítima, quando se sentem que não sabe sair desta dominação, ou que é dominador, é importante ir à procura de ajuda psicológica, tanto um como o outro, porque isto pode deixar de existir na nossa vida e não pode existir. Foi dito que não é de facto só as famílias pobres, pois não, nem os feios, pois não, mas isto não é verdade. À conta do amor, eu não posso aceitar isto. À conta do muito amor, eu não posso aceitar isto. À conta de eu amar apaixonadamente, eu não posso aceitar isto. E à conta de amar até à loucura, eu não posso perder a vida, nem fazer com que os outros ao meu lado percam a vida e a qualidade de vida. Porque isto afeta não só a mim, mas todas as pessoas que me amam e a quem eu amo. Isto não pode acontecer. Portanto, quando se fala em violência doméstica, é qualquer coisa brutal. E não é só dos outros. Nós temos de também saber pedir ajuda para os outros. E às vezes é preciso muita coragem para pedir ajuda. Mas é a forma de sair. Nós temos várias formas de pedir ajuda. A PSP, o 112, é obrigatório. Quando vemos alguém na rua, há vítimas que às vezes nos chegam a pedir ajuda e que vão até à PSP, que são agredidas brutalmente na rua e ninguém socorre. Ninguém socorre. Há situações destas. É uma vergonha para a nossa sociedade. Ou não é? Ora, diga, não é uma vergonha? Alguém ser espancado e ninguém socorrer? É uma vergonha. Em casa, se houver, temos vizinhos, e estes apartamentos às vezes ouve-se tudo, aos gritos, a pedir socorro, a ser batido, móveis a saltarem no lugar, computadores a serem partidos, televisões, tudo. Há gente a dormir com faca debaixo do travesseiro, para dominar o outro em tudo o que quiser fazer durante a noite. O 144 é uma linha que dá para pedir ajuda a qualquer hora do dia, da noite, e que é capaz de proteger a pessoa, articula diretamente com a polícia, que vai ao local e articula com a polícia para explicar isto. Para ser atendido na Segurança Social, na equipa onde eu trabalho, basta telefonar e fazer uma marcação. Não tem sequer que apresentar queixa, mas pode ir lá perguntar o que é que eu posso fazer, o que recursos há e dizer a sua situação. E a presença feminina também. Vamos dar à saída uma casinha onde tem este site e estes números. Se puderem buscar ao site informações, mesmo para trabalhos, seria muito interessante e poderem informar-se melhor. É esta casinha que vos vamos dar, que também orienta para esta consciência de que é preciso decidir que a minha vida não vai ser assim. E eu vou só contar-vos uma pequena história, que é um minuto, mas deixar-vos com esta certeza. Todas as pessoas e todas as famílias são capazes de mudar. Mas não é só esperando que elas mudem que se resolve. É preciso ir buscar ajuda especializada, para que possam soltar de dentro de si, também os agressores, todas as coisas boas que eles têm, que às vezes não sabem, e as vítimas também. Portanto, é nesta base que, na verdade, nós temos um lugar, vocês têm, cada um de vocês tem um lugar nesta história, que é mudar uma sociedade com uma coisa bem mais bonita, que tem a ver com o violino. Como é que nós fazemos isto? Acho que é usando a história do violino. E é só isto que vos vou contar. Permite-me, Chactel, mais este minuto. Eu adoro essa história, conheço da nossa parceria. Exatamente. Era uma vez um violino que tocava, era um dos violinos principais da Orquestra de Viena, da Áustria. Orquestra famosa. Mas o seu proprietário deixou a orquestra, faleceu, e o violino andou aos cantos. Pontapé daqui, pontapé dali, ficou machucado, já desvirtuado, até as suas cordas perdeu. Houve alguém que descobriu que o violino disse: isto é uma velharia que já não presta para nada,
Isto num leilão, se calhar ainda há gente burra que dá um dinheirinho por ele. E levou um leilão. O leiloeiro olhou para aquele violino e até ficou um bocadinho descontente por ter uma peça tão maltratada no seu leilão de qualidade. Contudo, como era um bom leiloeiro, pegou-lhe com um sorriso e tentou o leilão. Então, quanto me oferecem por este velho violino? Alguém disse, €1. 2€. Muito mais generoso, €3. 3€. Eu dou 3€. O leiloeiro muito satisfeito, porque já tinha um bom valor para uma peça tão maltratada. 3€ uma, 3€ duas, 3€. Quando ainda não tinha dito 3€ lá do fundo, alguém que sabe ver na profundidade e não se engana só pelas aparências, chegou à frente, pegou no violino, tirou o pó, deu brilho, pôs-lhe umas cordas e começou a tocar. E quando tocou, quem o via diria que era um anjo que estava a tocar. Termina a música e o senhor volta a entregar o violino ao leiloeiro, que volta a perguntar. Então, quanto me oferecem pelo violino? 1.000€, 2.000, 3.000. E aí era já o leiloeiro que não queria entregar só por 3.000. 3.000€ uma, 3.000€ duas, 3.000€ três, vendido. Aquele violino que, apesar de estar machucado, tinha uma música tão preciosa que já nem tinha valor, já nem se sabia que valor ele tinha. Se a gente assumir que vale €1, nós vamos andar aos pontapés de toda a gente e achamos que só merecemos pontapés. Se nós assumirmos que temos uma música que a pomos cá fora, que a alimentamos, que a treinamos de vez em quando, puxamos brilho ao nosso brilho, então bem 3.000€ serve para nos usar e, portanto, nós vamos aproveitar tudo o bom que temos e não vamos deixar que alguém nos maltrate. Nem vamos maltratar ninguém, porque quem tem valor não maltrata ninguém. Muito obrigada. Bom, agradecer à direção, Dr. Jorge, agradecer à professora Fátima pelo convite, agradecer à cunha da doutora Teresa, que falou no meu nome, à professora Fátima, pelo convite. Aqui, agradecer à equipa de professores que está presente, agradecer aos alunos. Isto tudo porquê? Porque é dia 27 de novembro e ainda não tinha feito nada na polícia para justificar o ordenado. Estou aqui hoje, vou justificar o ordenado. Muito obrigado por me terem convidado. Ora, as datas, doutor, que falou, de facto, esta vai ser complicado de me filmar, que não pode. As datas de 25 é a data comemorativa internacional. Nós estamos aqui 26, o Dr. Jorge lamentava. 27 já ontem já dei outra nos luas, pronto, estou confuso já. Isto porquê? Porque esta semana tem sido, para quem não conseguiu arranjar uma data ou um programa no dia 25 que estava tudo ocupado, vamos espalhando pela semana. E esta semana tem sido em várias escolas, sempre a mesma temática. Ora, o dia para falar de violência doméstica e violência no namoro é como o Natal, é quando o homem quer. Temos que falar neste problema todos os dias do ano. O dia 25 é para que não se esqueçam de falar no assunto. Mas todos os dias são ótimos para nos convidarem para palestras, para justificarmos os nossos cachês. Está bem? E isto é um assunto muito sério, ok? Primeira página do PowerPoint já está. Olha, a expressão pública dos artistas e dos políticos, por acaso é um caso, a imprensa tem vendido bastante e eu já tenho em casa 4 ou 5 revistas para material para palestras. Eu não gosto de revistas cor-de-rosa. Eu quero ver aqui para aprender porque é que eles se agridem, porque é que todas as pessoas se agridem. De facto, é diferente. E nós estudamos isso. A polícia tem a agradecer a Segurança Social de nos convidarem para sermos parceiros em 2011, preparação para 2011-2012, que foi a campanha regional em que andamos, tipo saltimbancos de freguesia em freguesia, a tratar da problemática. E nessa altura recebemos uma bagagem de formação fantástica da Universidade do Minho, Dr. João Redondo, Dr. Marlene Matos e outra equipa fantástica que esteve cá, porque a equipa da Universidade do Minho tem trabalhado esta temática com muito afinco. Ora, de facto, a partir dessa altura, ficamos com esta parceria e percebemos que a crise vinha a caminho,
já havia aperto de cinto, neste momento o cinto já não tem mais buracos para fazer, e então não há meios suficientes para nós termos. A equipa de segurança social investia em formar uns seguranças que davam segurança às vítimas, a polícia investia em formar psicólogos que faziam atendimento às vítimas, e em 2011 achou-se que isto não é necessário. Não é necessário andar a criar equipas especializadas quando já há equipas que vendem tão bem o seu produto. Então, a equipa de segurança social, a equipa de apoio às vítimas de violência doméstica, com a direção da doutora Teresa a levar este barco todo atrás de si, juntou quem vende bem em cada área. Atendimento, psicologia, acompanhamento, equipas de presença feminina e equipas de segurança social, ONG ou governativa, se assim permite, não é? Quem é que vende bem a segurança? Ora, vamos lá ver, GNR na Madeira, só fiscal, PSP, vamos lá ver, PSP. Nós fomos lá. Então, como é que as coisas funcionam? A partir daí, começamos a fazer estas ações e a falar, já falávamos antes, mas era talvez muito espartilhado e muito pouco organizado. E então começamos a fazer estas ações. E aí sim aparecem esses estudos da Universidade do Minho, que ainda há pouco, não sei se portanto, a reportagem do Jornal da Madeira foi com 75%, uma pequena imprecisão do chefe Taylor, 70%, mas não importa. E temos então a situação de que precisamos de falar isto com vocês, tanto na violência doméstica para quem já está casado aqui dentro, são as pessoas, ok? Como para a violência do namoro. Até porque a lei portuguesa tem vindo a acompanhar a problemática e está cada vez mais próxima também vocês da violência do namoro. Porque há uns tempos atrás não estavam protegidos. Há uns tempos atrás era mais complicado até a própria violência doméstica ser considerada como violência doméstica. Tinha que haver repetidas vezes e se fosse 2 chapadões e meio dava violência doméstica. Mas 2 chapadões e 1/3 se calhar já não dava violência doméstica. E isso começou a acabar com isso tudo. Tem relacionamento, é casado na igreja, não é casado na igreja, vivem juntos, não vivem juntos, são homossexuais ou não, ou são heterossexuais, não tem problema nenhum. A polícia portuguesa neste momento está preparada, obrigatoriamente, a não discriminar quem nos aparece à porta. Não se esqueçam que é legal o casamento no mesmo género e não compete a um polícia, Deus nos livre, discriminar quem chega à porta a apresentar queixa contra quem ele casou ou quem ela casou. Portanto, reparem, neste momento a lei e a preparação está muito, não digo que está muito à frente, está acompanhando os tempos modernos. Já chega de gabar a polícia. O que é que eu venho aqui dizer a vocês? Peço quem tem mais de 16 anos ou 16 feitos hoje, levanta o braço. É mais fácil ao contrário. Quem é que ainda não tem 16 anos? São 2 só. Só com menos de 16 anos são só 2 pessoas. É desse lado e aqui também. 16 anos. Ora, isto para dizer o quê? O que constitui crime? O que constitui crime? Ora, na violência doméstica, tal como no bullying, a gente só muda a formatação e a palestra é a mesma. Na violência doméstica, tal como o bullying, é uma coisa que se chama, mas existe já como crime, a violência doméstica. Enquanto que o bullying não existe como violência doméstica, como o bullying mesmo, um crime. Mas tanto num como no outro, existem os atos que estão inscritos na lei, no livro das leis portuguesas, nas leis penais portuguesas, estão apontados no texto, nos livros das leis penais, portanto, das leis portuguesas, das leis criminais, e diz o seguinte: chapada, não está lá escrito chapada que fica feio, diz ofensa à integridade física simples, vem a dizer o palavreado, injúria, vem a dizer difamação, vem o empurrão, ofensa à integridade física. Portanto, reparem que depois, todas estas coisinhas que fazemos, tanto no bullying, como estamos aqui hoje para falar na violência doméstica, ou na violência no namoro, existem pequenas coisas que constituem crime. Essas coisas que vocês dizem, foi só uma chapada, para nós, polícias, para nós, tribunal, não queremos saber da chapada. Queremos saber se foi ligeira ou leve, grave ou qualificada, em que a situação que vai piorar o nível daquela chapada vai dar a medida da pena e a medida da gravidade. Lá atrás havia surgir um braço no ar. Não surgi. Estava a citar do violento, não foi? Mas levantou o braço, por acaso, foi para tentar o casaco. Ou seja, meus amigos, se não casaram ainda, e ficaram todos assustados quando eu falei em casamento,
podem casar apenas a partir dos 18 anos. Se casarem antes dos 18 anos, têm que ter o consentimento dos pais, ou dos tutores legais. Está no Código Civil. Para votar, têm que ter 18 anos. Para tirar carta de veículo automóvel, têm que ter 18 anos. Mas para ser detidos como adulto, basta ter 16. Portanto, não te escapas. Tenho mais notícias para ti. Dos 12 anos aos 16 anos, há uma segunda liga. Desculpem-me que eu não percebo de futebol, gosto mais de novelas. A primeira liga é Betano Wayne, não é? A segunda liga, ou já foi Betano Wayne, agora já é outro nome. A segunda liga, adaptada para os jovens, dos 12 aos 16. Portanto, não te metas em asneiras, porque para ti, vais ao Tribunal de Família e Menores escondido dos teus colegas para não verem que ainda és menor entrar lá no Tribunal de Família e Menores, enquanto todos os teus colegas já vão ao Tribunal Judicial do Funchal com 16 anos. Isto tem que ficar esclarecido. Casamento, bem para trás, casamento, carta de condução e votar, 18, para ser detido com algemagem, com direito a uma promoção da polícia com direito à algemagem, 16. Está bem? Ora, medidas... por acaso ali à entrada, com a senhora jornalista que falou comigo, ela disse, então, e a sua opinião pessoal, a tradição, as coisas estão melhores, os jovens estão encarando melhor e as coisas estão a melhorar. E fico preocupado, e disse à senhora, porque os agressores tradicionais vinham do arraial com o vinho seco e com a espetada. Os agressores modernos vêm da discoteca com os shots. Portanto, está-se a manter algumas agressões pelo estudo da Universidade do Minho, estão-se a notar os hábitos do consumo, não é da agressão. E isso é que estamos trabalhando aqui com vocês. Ora, como é que nós estamos preparados, polícia, para intervir juntamente com os nossos parceiros? E os nossos parceiros é uma lista enorme, desde a educação para estas ações de difusão, como disse bem, difusão e dissuasão, como também os nossos parceiros são a saúde. Um centro de saúde ou uma enfermeira que está de serviço, um centro de saúde ou numa urgência de um hospital, é que vai detectar alguma coisa que não bate bem com a escada ou que não bate bem com a lata de mocambo cair na cabeça, que não é a lata de mocambo, infelizmente, tem que denunciar. É um dever de cidadania. E obrigação para funcionários públicos. Atenção, qualquer funcionário público, no conhecimento de um crime público como a violência doméstica, e há outros crimes públicos, por exemplo, os abusos sexuais, há alguém que sabe que um aluno foi, portanto, um aluno menor foi abusado sexualmente, também é obrigado. Por exemplo, ora, há aqui um pequeno contornar ao funcionário público, os funcionários públicos ficam muito assustados, em que depois têm a obrigação, mas não têm a proteção legal que um polícia tem. Ora, muitas vezes contornamos para que um enfermeiro, para que, agora, estas equipas de violência doméstica são as mulheres e homens de coragem, em que assumem as denúncias. Isto porquê? Um vizinho que quer ser denunciante pode assinar a denúncia. Não é a vítima. É um crime público, que significa que todos metem o nariz. Vocês lembram-se daquela velha máxima que marido e mulher não metem a colher? Pronto. A vossa concorrência, eles são de ensino secundário... Gonçalves Aires são concorrentes? Não. Vocês estão no ensino secundário. Não é bem concorrente, exatamente, está tudo lá abaixo. Fizeram agora uma palestra que disseram, entre o marido e a mulher, metam a colher. Eu vou lá pedir direitos, que foi numa palestra do ano passado que eu disse isto. Bem, eles estavam a fazer agora umas ações, entre marido e mulher, metam a colher. O problema não, a lei hoje em dia permite isto. E obriga isto a certa fasquia da sua população, que são os funcionários públicos. Obriga a que se meta a colher. E para os outros obriga a que se exerça a cidadania plena, e telefonando, informando. Ora, vou dar a palavra, só para não perder, que depois já não volto ao que estava a dizer. O que é que acontece? O medo da retaliação de um professor, um diretor de turma que soube alguma coisa. O medo do enfermeiro, depois sai às 11 da noite ou à meia-noite das urgências e tem o carro estacionado lá em cima. E o agressor vai lá, tu tens que bater em mulher e tal, eu vou estar agora mesmo. A pessoa contacta connosco. 112, vem à esquadra. Conseguimos contornar um pouco e assinamos nós, polícias, como um ato de denúncia, denunciante em branco. Protegemos e dizemos que descobrimos por diligências e portas e travessas. O polícia que é o denunciante
e vai-se desenrascar quando aparecer porrada, porque o país vai ter força para aguentar. Agora, a verdade é esta. Se a pessoa não desejar ser denunciante, não vai ser chamada ao processo. Se não é chamada ao processo, não é testemunha. Se não é testemunha, o processo pode estar inquinado, que é a falta de prova. O marido diz, a senhora diz, e pode cair. Enquanto que se a pessoa exercesse a sua cidadania e fizesse a denúncia, ficava assim já, não era a opinião do homem e a opinião da testemunha com o agressor, com a agredida, com a vítima. Diz. Eu estava a pensar se o sigilo profissional não impede, por exemplo, um enfermeiro ou um médico que denuncie algum tipo de caso que a pessoa não quer que seja... Isso há um conflito de interesses. Há um conflito de interesses, pois é assim, sobre a obrigação. Já vai ser pouquinho. Isto ainda com o sol, bate com o mercado azul, já vem. Ainda está seco. Portanto, há um conflito de interesses. O que é que acontece? Nesse caso, repara que o bem maior protegido por Portugal e que nós temos um Estado de direito democrático. O democrático até não me interessa muito, porque isso não é a minha parte. O que me importa é o de direito. O Iraque também é um Estado democrático e os votos eram todos com uma caçadeira à cabeça. O que importa em Portugal é o direito. O direito. E o direito significa que temos uma parte separada da política que vai tratar dos crimes e tratar de toda a transparência legal. Para o caso de um político também falhar, não ter influência política naquele quarto poder, ou naquele poder que é a justiça. Ora, o que é a Constituição da República Portuguesa e o tal Código Penal, que é a Primeira Liga, e o tal Lei Tutelar Educativa, que é a Segunda Liga, ali aplicada ao Helder, e ali ao senhor professor, que é há um elencar com a maior gravidade de Portugal até à última, nas gravidades do que se faz, do que se comete, na parte penal, na parte criminal. O homicídio é o número 1. A vida humana em Portugal é o bem mais precioso. Não é o carro que custa 150 mil euros. Não é a casa de 2 milhões. Está uma pessoa lá dentro, vale mais do que todo o espólio. Portanto, o enfermeiro, nesse caso, pode estar em conflito de interesses, mas está a salvaguardar um bem maior. Que toda a lei portuguesa e o edifício jurídico português, que é todos os livros empenhados, eles fazem um edifício. Por isso é que se chama o edifício jurídico português. Todos os livros, uns em cima dos outros, vêm dizer que o que é mais importante é a vida e a integridade física. Logo a seguir, porque se a pessoa levar muitas chapadas e muitas porradas, pode acabar por morrer. Pode não haver um interesse de matar à primeira, mas muitas agressões ou uma agressão mal dada pode originar a morte 15 dias depois. E então o enfermeiro tem que denunciar. Porque o bem é essencial é aquilo. E ele não vai ser punido internamente por sigilo, que ele vai se defender porque é um Estado de Direito, internamente perante a ordem, porque ele estava a fazer uma coisa que os funcionários públicos são obrigados, que é denunciar um crime público. Há um interesse, está assinado, como por exemplo, o polícia GNR abateu o senhor no bar. O polícia cometeu um homicídio. Não haja dúvidas. Aquele polícia tem direito a 25 anos de cadeia. Só que depois é tudo averiguado e há medidas, há situações que obrigam ou que fazem com que exista um conflito de interesses em que vai anular a responsabilidade penal. Então devo dizer desde já, a ti e a todos, se nós polícias chegarmos a um lugar e uma casa está fechada e há muitos gritos lá dentro, nós não vamos estar à espera que alguém venha abrir a porta. Temos é que perceber quais são o tipo de gritos, atenção. Não percebi. Deve ser mesmo inocente. Ora, a comunicação é, esta família é sempre a mesma coisa, esta família é sempre, olha, eu uso isto como armadilha para os meus colegas quando estamos a dar formação. Então é assim, chegam ao lugar, carro de patrulha, isto para a polícia, chegam ao lugar. A comunicação, sentido uso é, os meus vizinhos é sempre a mesma coisa, mas hoje eu já não tolero mais. Há gritos da babé, eles estão outra vez aos pampilhões, os computadores estão a ser partidos, a zona que ainda não estava paga, já está no chão a caixa, e eu não sei o que se passa naquela casa hoje. O carro de patrulha chega lá e está num silêncio. E eu só digo assim para os colegas, cuide de júris, o que é que faziam, que justiça. E eles começam a escrever, eles não fazem nada, uns dizem que não. Perante este cenário, temos que ponderar.
Eles podem ter saído todos e comer um McDonald's, a família toda. Se mantém o barulho, está fácil de trabalhar. Lá o kick, high kick, costas kick, seja lá o que for, a porta tem que vir abaixo. Ou seja, o bem que está protegido e que a polícia vai quebrar é a privacidade e o direito àquela a direito a destruir a porta. Que é a privacidade daquela família que não pode ser transponível. Mas perante um bem maior que é a vida de todos que estão lá dentro, perante os indícios, o testemunho da vizinhança, vamos salvaguardar o quê? A vida, a integridade física de quem está lá dentro. E depois, quando o pessoal está todo com as cabeças já a sair filme, diz assim, pronto, então agora, à linha boia, o indivíduo foi visto que foi para as escadas abaixo. Diz, assim está mais fácil. Foi que ele matou a família toda e já foi a correr. E eles começam a escrever, mais fácil. E eu digo assim, já acabaram de escrever já. O indivíduo foi buscar a pizza, a senhora tomou um calmante e o adepto a dormir. E vocês partiram a porta, e agora? O cenário mais fácil, sem dúvida, é ver pingos debaixo da porta de sangue. As pessoas perguntam-me, não há nada na porta, não há nada nas paredes, não há nada pelos corredores. Não há sangue, não há nada, não facilitem. Mas é difícil. Ou seja, o polícia que parte da porta está a cometer um crime. Se estiver justificado, ainda que não tivesse acontecido nada ali e estivessem todos a dormir, ou todos no McDonald's e a porta partida, o polícia justificava com tudo o que tinha nas mãos e o comando regional da polícia pagava a porta. Porque ele estava a cumprir um bem maior. Ele estava a tentar salvar aquela família que estava lá dentro. Ou pelo menos não acontece cada vez mais. Atrás, houve um polícia que matou ou feriu, não sei, uma perseguição policial. E eu acho que o caso foi arquivado, depois eu fui voltar ao tribunal e fui considerado culpado. Eu acho que está preso até, porque eu fui acusado de matar alguém que estava a fugir. É assim. E eu estava a pôr em causa. É assim. Cuidado, e estamos aqui a falar de crimes que se consegue comentar e que se consegue. Podemos estar aqui o resto dos 6 meses. Falar de curso de polícia ou de direito. Reparem que existe outra coisa que é a necessidade, o estado de necessidade, a necessidade e oh caramba, hoje estou mesmo desgraçado, nem lembro-me isso assim. Usar os meios, o escalão de utilização de meios, que é uma palavra bonita, mas para vocês, a escalão de utilização de meios. Ora, se para a necessidade de defesa, legítima defesa de terceiros ou do próprio, o polícia pode inclusive cometer um homicídio, que depois vamos ver se aquele estado de necessidade que ele foi colocado podia matar ou não. O tema é este, é matar ou não. Ora, nós temos regras muito complicadas de utilização da força. É que nós temos isto tudo aqui à volta. A maior parte das vezes andamos armados, empeados. Andamos armados empeados. Porque andamos armados em nada. Então é assim, primeiro as mãos, depois o gás de pimenta, depois o cacete, que não trouxe, depois a algemagem, depois os tiros. Ora, e eu durante essa situação tenho que pensar, vamos lá ver, o senhor vai-me agredir? Sim, vou usar uma algemagem, pode ser, vou ver as normas. Ou seja, para perseguições há regulamentos internos, para perseguições não há necessidade de certos meios. E aí já é os ex-policiais, que eles já não ficam absolvidos, que já não vão ter água. Depois também na formação, era muito interessante na formação, nós tínhamos lá desde abraço, enfermeiros, o grupo era lindíssimo, o grupo de formandos. E diziam, mas caramba, mas se a porta da casa for uma cortina, não podia entrar na mesma? Não, até podia ser papel plástico, para forrar o queijo, para forrar não sei o quê. É na mesma, a violação do domicílio, o crime é o mesmo. O crime é o mesmo. O estado de necessidade e o conflito de interesses é que tem que justificar aquela entrada. Não importa se a porta é de ouro, se não é de ouro. Está bem? Só uma pergunta, 5 minutos. Estou brincando, está bem? Não, casas de abrigo. Eu vou deixar então as coisas para frente. Está bem? Nada de casas de abrigo. Pois. Os meios à nossa disposição. Casas de abrigo, após a linha 144, que é uma emergência, é uma emergência social. Não é uma emergência de zaragatas, é uma emergência social. É uma emergência que é para recolocar pessoas em urgência. Aquela família já não pode regressar porque fizemos uma avaliação de risco, o indivíduo é de risco e pode acontecer matar. Portanto, as pessoas podem ir para ou casas de família, se não puderem ou se não quiserem
contaminar a família com algum conflito, vão a casas de abrigo. Temos 2 governamentais e uma não governamental, na Madeira, em localizações secretas. O tribunal é que depois manda notificar para o agressor onde é que a casa é. Temos planos de segurança em que estabelecemos com as vítimas e estabelecemos com a família das vítimas. Reparem que aqui as vítimas, e para não ser muito maçudo, mas existem as vítimas diretas, que são as que sofrem, mas existem aquelas que são as indiretas ou vicariantes, são aquelas que sofrem com o sofrimento dos outros, são os filhos, são os familiares, até mesmo a mãe da agredida, que já é a avó das crianças. As crianças são vítimas vicariantes porque assistem e não conseguem descansar para ir para a escola no dia a seguir para um texto. A avó das crianças está em casa todas as noites a pensar: será que a minha filha está no apartamento a levar porrada? Acaba por também ser. Estão a entender? Portanto, a quebra do ciclo é muito importante, amigos. Nós tivemos um caso de sucesso há 2 anos, um neto que quebrou um ciclo. Eu enviei este embrulho para si. Um neto que quebrou um ciclo de 3 gerações de agressões. Ora, o avô agredia a avó. A senhora viveu com aquilo. O avô agredia os filhos dele. Portanto, o pai desse miúdo, isto é complicado, o pai desse miúdo, e depois chegou a altura também que os menores já estavam tenrinhos, mas já tinham 35 quilos que já dava para apanhar, começou a dar nos netos. O miúdo fugiu de casa, foi encontrado por uma equipa, nós temos que é a equipa dos desaparecidos, que anda à procura de pessoas que estão com pedidos de paradeiro, adultos ou crianças. E já agora uma parte, permitam-me. Não há 24 horas para apresentar pedidos de paradeiro em Portugal. Isso é os filmes americanos e as séries espanholas. Se vocês estiverem em casa e o vosso familiar há 25 anos que chega às 5 horas e um quarto, não vão às 5h30 apresentar a queixa. Mas às 7 e às 8, se não houver contactos, ninguém souber dele, podem ir à polícia. Não têm que esperar 24 horas para ele ser jogado numa ponte, ou ir a caminho da ponte, ou então estar na casa de uma amiga e jogar PlayStation 3, como já aconteceu. Este miúdo estava desaparecido, foi encontrado no Funchal às 6 da manhã. Estava a ser tratado como um desaparecido pedido paradeiro. Está na casa, para a casa do avô não vou. Para a casa do avô não vou. E como é essa? Julgamos, abusos sexuais. Não era. Eram abusos físicos de violência. Doméstica, que já não é conjugal. Conjugal foi quando ele bateu na primeira geração. A partir daí já é doméstica, que já bate no filho, já bate no neto. Quem é que quebrou o ciclo? Foi o miúdo. Fizemos a denúncia polícias, não vamos pôr o miúdo a denunciar o avô, denúncia polícias, acompanhamento das nossas equipas de apoio à vítima, que vem muito bem, é bater à porta quando eles não sabem, tudo bem, está tudo bem em casa, está tudo, vamos entrar então, está tudo porreiro, nos sentamos, ouvimos as conversas, é abrarder isso da polícia em funcionamento. Nós vamos lá não é para tomar café e chá, nós queremos saber como é que a casa anda. Se tem havido, se não tem havido, se se portou melhor. E depois vamos fazer um certo desmame, eu acho que é não certo, um desmame ao longo do tempo. Quando depois de uns meses já não vamos de semana a semana, já vamos de 15 em 15 dias, depois já vamos só uma vez de 6 em 6 meses, e depois a coisa pode voltar que é o ciclo da lua de mel. Isto quase que vou para a parte final para dizer isto, que é, está para aqui, que é, eu fiquei chocado quando na formação diziam: mas estamos habituados que as pessoas possam ir a casa, voltar a reatar, voltar a sair. Voltar a reatar e depois, mas quantas vezes? Até 7 vezes. Até 7 vezes. Fazia-me confusão no princípio. Já não me faz confusão agora. Porque a pessoa tem que estar preparada para fazer o tal desmando daquela relação. Resilientes são as vítimas que sofrem, que chegam à escola, têm as melhores notas. A senhora que ainda vai trabalhar para conseguir o dinheiro para casa. E se me permitem às senhoras, colegas machos, desculpem, vocês estão aí. Quem agride são os homens, ponto final, 80 e não sei quantos %. As mulheres têm queixas e são agressoras, e é aquilo que tinham pedido para explicar. Obsessão, controle, fiscalização dos quilómetros do carro, verificação de telemóveis. Verdade, vês do que eu trabalho para casa, tens mais 5 km, porque quando é que tu andaste? Ok, as mulheres têm mais este problema. Não significa que um homem mais passivo possa ser vítima de violência física de uma mulher com um homem. É mais residual. Porque o que nós vemos é sempre isto. Viram aquele desenho que a doutora Teresa pôs? Está um homem deste tamanho. E está uma mulher assim. E isto é a violência doméstica. Isto é a violência doméstica. É quando dizem assim: o senhor vai lá sozinho? Mulher, calma, o que é que ele leva a abrir? Mas ele não leva mais 2 ou 3. A gente chega lá, então está bonzinho. Esta voa tinha 1,56 m. O que é que ele era para aquela gente?
O Shrek é um monstro. Estão a perceber? Portanto, não tenham dúvidas que a pessoa fica diminuída e o outro fica muito grande. Este equilíbrio de forças é doença doméstica. A exposição cor-de-rosa, provocando a parte inicial quase para terminar, que eu não vou terminar nem. Desculpa, já estou quase. Que é, está estudado isso, há muitos casos que há utilização de violência doméstica, há muitos casos de processos, utilização de processos, e há um certo equilíbrio. Levou um chapadão, deu um chapadão, levou, fez, engafinhou. Os termos próprios. Tem estudos, tem posses sociais, portanto tem equilíbrio. Pronto, ok. Muitas vezes estas pessoas não estão a precisar daquele acompanhamento de psicologia, de equipas, de saber ir buscar o seu bilhete de identidade está trancado dentro de casa de um cofre e que pode pedir à equipa de segurança social, à equipa da presença feminina, que chama a bófia, a polícia, para que nós façamos o acompanhamento nas casas para ir buscar essas coisas de urgência. E é aí que se complementam os serviços. Nós vendemos segurança, eles vendem acompanhamento. Ora, resilientes também são os técnicos, bem haja, porque têm que, sempre com boa cara, receber a vítima que volta 7 vezes, depois de ter acompanhado os casos todos, e voltam outra vez para pedir ajuda. E muitas vezes aquela é a última, porque já estão fortes. Seja 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes. Portanto, era isto, mas é isto em corpo inteiro, é a nova campanha. Que ela está em corpo inteiro numa morgue, e está na rua, é um choque. O pessoal na internet vê desgraças, na televisão vê desgraças, não pode chegar à polícia e ver uma atriz maquilhada que está a violência doméstica. Isto é hipocrisia.